Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último conteúdo. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre pitch e sobre um pitch de sucesso, um pitch que é certeiro para o propósito que a gente tem, que é apresentar uma ideia de negócio. E na maioria das vezes as pessoas elas ficam mais ou menos assim quando vão apresentar algo para um público. Isso porque uma a cada duas pessoas não consegue falar em público, tem bastante medo. E 41% das pessoas, né, dizem que tem medo da morte, tem medo de morrer, mas em comparação, 88% das pessoas tem medo do simples ato de falar em público. Mas de onde vem, né, esse medo? Para a gente conseguir superar um medo, a gente tem que entender a origem dele. E muitas das vezes esse medo está ligado à opinião que as outras pessoas podem ter a respeito da sua apresentação, achar que a sua apresentação não está boa, mas isso é um medo mais interno do que real, é uma barreira limitante, né, que a gente mesmo acaba colocando. Não dominar o assunto, o medo de não ter profundidade suficiente no assunto, talvez também. E acho que isso é um medo que a gente consegue superar facilmente, porque o projeto é seu, você concebeu toda a ideia, então a pessoa que mais sabe sobre aquilo naquele momento é você. E o terceiro ponto geralmente é a falta de prática. E a gente só consegue superar esse medo fazendo mais vezes. Então, assim, a oportunidade de apresentar um pitch, ela é muito legal porque o microfone, ele é uma oportunidade para a gente. É uma oportunidade de expressar nossas ideias, de expressar o que a gente sente, de apresentar uma ideia, de fazer com que as outras pessoas entendam o jeito com que a gente pensa, e uma oportunidade talvez de venda, uma oportunidade de conhecer novas pessoas, uma oportunidade de fazer que novas pessoas conheçam o projeto de vocês e queiram ou ser clientes ou ser financiadores desse tipo de projeto. Então, assim, sempre enxergar o microfone como uma oportunidade é muito importante. E o que as pessoas observam, né? Já que a gente às vezes tem medo, então o que a gente tem que tratar primeiro? O que as pessoas observam durante uma apresentação? 55% do que as pessoas observam é a sua postura, o jeito como você está apresentando, então a questão corporal, né? O como você projeta sua voz é muito importante. Se você mostra confiança através da sua voz, se você não tem dificuldades para estar falando durante a sua explanação, e 7% é o conteúdo em si, aquilo que você traz de diferente, aquilo que você tem de conhecimento a ser repassado. Então, assim, uma pequena parte diz respeito do conhecimento. E como que a gente conserta essa coisa de postura e de voz? Primeira coisa, ajeitar a coluna. É, o primeiro ponto, né, mais óbvio, é de que você fica mais ereto, você ganha mais amplitude de corpo, você se posiciona muito melhor. Isso faz as vias aéreas ficarem mais retas, né? E assim o som ele sai melhor, a sua voz ela acaba saindo melhor e mostra mais confiança também quando você fica mais relaxado, com o ombro mais baixo, isso pode mostrar que você está com medo, que você está nervoso e acaba te travando. Um segundo ponto, pode fazer pose de herói. Fixa os dois pés no chão antes de começar ali a apresentação. Faz uma pose mais pomposa mesmo, que isso inconscientemente, né, gera um pouco mais de confiança. Outra coisa, entona bem a voz, projeta bem a voz, coloca potência na voz para que o microfone que você vai estar usando consiga captar bem o que você está falando e para, no caso de não estar utilizando o microfone, que as pessoas consigam te entender e não tenham que ficar tentando deduzir o que você falou porque você falou muito baixo. Outro ponto, manter uma postura mais aberta.
deixa, né, os braços soltos, evita ficar com o braço cruzado, ou com a mão no bolso, ou com a mão para trás, que o braço solto, ele te ajuda a desenvolver a fala também. O gestual, ele é muito importante para as pessoas entenderem sobre o que você está falando. Apontar e fazer gesticulações também é muito importante. Se você está utilizando uma apresentação, você pode apontar, né, se tiver no seu alcance. Você pode apontar para a apresentação, para dar ênfase em algum ponto, ou com o laser você pode apontando para dar ênfase em algum ponto, isso ajuda bastante também. O processo, né, de convencimento, ele passa também por você olhar para as pessoas e olhar, não fazer aquele olhar da penitência de ficar parecendo que está fixo em uma pessoa, não. Você olha para uma pessoa, 2, 3 segundos, muda de pessoa, você vai sempre olhando no rosto das pessoas e pelo olhar das pessoas você vai conseguindo ter o feedback também de como que a sua apresentação ela está. E as pessoas confiam muito mais no que a gente está falando quando a gente olha no olho delas. E se movimentar também é muito importante. Quando você vai trocar de tema dentro de uma apresentação, você pode passar para o outro lado do slide. Isso não é, assim, nem todos os pontos que eu estou levantando aqui, eles são plausíveis para a apresentação que a gente vai fazer. A apresentação que a gente vai fazer no pitch da quarta-feira, ela vai ser assim, né, do jeito que eu estou fazendo, então a parte de movimentação ela não vai ser tão perceptível, mas quando vocês forem fazer um pitch em algum outro lugar que for presencial ou que for gravado e você puder se gravar em pé, é legal fazer essa movimentação. Mas tem algumas coisas para a gente tomar cuidado também. A primeira coisa para movimentar é para mexer os braços, mas não é para virar uma dança muito louca também, não. Tomar cuidado, porque se você se mexe demais, as pessoas acham que você está agitado, começa a prestar atenção mais no seu gestual, mais na sua agitação, do que no que você está falando de fato. Para um pitch, não precisa apresentar o seu currículo completo, você se apresenta, fala o seu nome. Se for muito interessante, você fala a sua principal formação ou a sua principal experiência dentro do segmento que você está apresentando o pitch. Se não for agregar muito, nem isso precisa falar no primeiro momento, não. Cuidado com gírias e vícios de linguagem, ficar né? Isso não dá conexão nas falas e mostra que às vezes você está precisando de pensar para depois poder falar, que você não se preparou para estar ali. Evitar ser repetitivo, ficar fazendo muitas redundâncias ou repetindo coisas que já foram ditas em outros momentos dentro da apresentação. Dar o sentido correto para sua fala. Então, é muito diferente você falar que eu não confirmei a minha presença no evento e eu não confirmei a minha presença naquele evento. Então, assim, são duas frases muito próximas, mas que se eu falo de formas diferentes, né, com entonações diferentes, eu dou intenções diferentes para essa frase. Pode ser que eu não confirmei minha presença, ou eu confirmei a minha presença, mas não foi naquele mesmo evento que você confirmou. Então, assim, cuidado com essas entonações também. Gestos obscenos é uma coisa que a gente observa de vez em quando, porque algumas pessoas pode ter virado até um vício já, fazer algum tipo de gesto, e nem todos os gestos são obscenos em todas as culturas, culturas ou regiões, né? Às vezes alguma coisa que pode ser não interpretada de forma errada, né? Não tão correta. Então, assim, é bom prestar atenção para quem que você está apresentando e evitar alguns tipos de gestos também. Tempo. Pitch, ele tem tempo determinado. Acabou o tempo, já era. Então, assim, treina para ficar ali 10, 15 segundos abaixo do tempo do pitch, para se tiver algum problema, você tem 10 segundos para poder pensar e retomar a apresentação e terminar no momento correto. Outra coisa,
cadê a concorrência no seu pitch? Muita gente esquece de abordar quem são os concorrentes no pitch com medo do investidor ou das pessoas que estão assistindo irem atrás desses concorrentes para saber como é que funciona. Mas é uma coisa essencial porque você não está no mercado sozinho. Então, o investidor ele vai querer sim saber de onde que vem a sua concorrência, quais são os pontos fortes deles, quais que são os pontos que você tem melhor do que a sua concorrência, quais são os pontos que a sua concorrência tem melhor do que você, e isso não desmerece nem um pouco o trabalho que você executou. E no final da apresentação, nunca diga que é isso, e é só isso, e é isso. Nada que vai menosprezar o seu trabalho. Tenta encerrar com o nome do projeto, tenta encerrar com uma frase de efeito, um slogan, algo que vai jogar o público para cima, algo que vai chamar o aplauso. Então, assim, o mais indicado de tudo é uma frase de efeito relacionada com o serviço, com o produto que o negócio está se propondo a desenvolver. E como planejar, né, uma apresentação? Isso vale tanto para o pitch, quanto para uma palestra, para um workshop, qualquer coisa, qualquer tipo de apresentação. Primeira coisa, qual que é o objetivo dessa sua apresentação? Qual que é o tipo, né, de apresentação que você vai fazer? Qual que é a estrutura disponível para essa sua apresentação? O local, ele tem um palco, não tem palco? O local, ele tem uma boa iluminação, não tem uma boa iluminação? Tem um projetor, tem uma TV, não tem nada? Você vai ter que falar sem o auxílio de nenhum recurso? Se tem microfone? Se é um local pequeno, se é um local grande? Então, assim, tenta saber antes o que é a estrutura disponível para você se adequar antes de chegar nesse local de apresentação. Qual que é o público? Quem vão ser as pessoas que vão estar te assistindo? São pessoas do âmbito técnico, né, que você pode falar coisas mais técnicas, mais específicas e que elas vão entender? Ou são pessoas mais gerais, um público mais geral, e que você vai ter que simplificar a forma de falar para que essas pessoas também entendam? Qual que é o tempo de apresentação? No nosso caso, a gente vai utilizar o pitch de 3 minutos. Então, assim, sempre quando você for fazer uma apresentação, tenta perguntar antes qual que é o tempo mínimo, qual que é o tempo máximo, para que você consiga se planejar e ter a apresentação dentro do tempo que o pessoal pediu. Como que eu devo me vestir? Para o nosso pitch, não tem recomendação nenhuma. Você pode estar do jeito que preferir, mas em alguns tipos de evento exige um traje específico, exige alguma vestimenta específica e é importante você estar cumprindo, né, essas exigências. E qual que é o cronograma? Às vezes vem alguma apresentação antes da sua, ou vem alguma apresentação depois da sua, que pode ser interessante você comentar, você assistir, e aí você consegue saber também coisas para colocar dentro da sua apresentação que vão conectar com o restante do evento, que vão conectar com o restante das apresentações, e assim fica uma experiência melhor para quem está assistindo. Mas afinal, o que é esse tal de pitch? Eu já falei aqui várias vezes, né, mas não entrei no que é o pitch de verdade ainda. O pitch é uma apresentação simples e que o objetivo dela é conquistar o interesse do público para o seu negócio. E o interesse pode ser de um investidor para poder estar investindo, né, no seu negócio, pode ser de um possível cliente, pode ser de um público geral só para reconhecimento do negócio. Então, assim, tem diferentes motivos para você fazer um pitch e você deve prestar atenção em qual que é o motivo, qual que é o público que você está atingindo no momento, para você adaptar o seu pitch também. O interessante é ter 3 tipos de pitch. Um pitch um pouco mais técnico, que é quando você vai apresentar para o investidor que já entende do tema. Um pitch genérico, que é para você apresentar para o público geral, que aí você às vezes vai focar um pouquinho mais no cliente e menos no investidor.
e um pitch coringa, que é aquele pitch que você não sabia que você ia apresentar, mas surgiu a oportunidade. Aí você tem esse pitch coringa que ele mescla, né, os outros dois, tanto para o corpo técnico quanto para o corpo que vai ser possível cliente. E são 3 minutos para dar um show e conquistar a outra parte. A gente vai fazer um pitch de 3 minutos, a gente vai ter algumas pessoas para poder avaliar vocês. Avaliação bem simples, apenas para a gente ver o modelo de negócio que vocês estão propondo, como que é o modelo que vocês estão propondo, né? E para dar um feedback mesmo, para conseguir melhorar o projeto de vocês. E qual que é a estrutura base? Primeira coisa que deve ser abordada é o problema. Qual que é o problema que o cliente demonstra, né? Segundo ponto, o seu produto. E como que o seu produto ele sana o problema que o cliente apresentou. Terceiro ponto, qual que é o mercado? Qual que é a região que você optou por trabalhar? Quantos são os potenciais clientes dentro daquela região? Qual que é o modelo de negócio que você vai colocar? É um regime de venda direta? É representação? É um regime de assinatura? É um serviço de recorrência? É um serviço pontual? Qual que é o modelo que você está procurando? Quem são os possíveis clientes? Quem são os parceiros? E qual que é a estrutura que vai ser necessária? Quem são os concorrentes? Já falei lá atrás qual que é a importância de apresentar os concorrentes. Qual que é a tecnologia que você vai trabalhar, se for um negócio de base tecnológica, né? Você apresenta qual que é o tipo de tecnologia que você vai utilizar ou que você pretende desenvolver. Qual que é o estágio atual do negócio e os próximos passos. Aí você coloca a questão do que você precisa, né, para alcançar os próximos passos, quais são os próximos marcos, né, que você tem como objetivo e necessidade de investimento. Se você já tiver uma perspectiva financeira de quanto precisa para o negócio rodar nos próximos 18 meses, é interessante de trazer também. E para fechar o penúltimo slide, né, a gente traz a equipe. Você pode colocar o nome da pessoa, uma foto e a formação ou a experiência que a pessoa tem, só para todo mundo entender que a equipe consegue tocar aquele projeto. E encerra, né, o último slide com a frase de efeito, alguma coisa para chamar o público para o aplauso. Uma estratégia interessante para montar o pitch é utilizar esse storytelling. Storytelling é o quê? Você contar uma história para desenvolver o seu pitch. Então, quando você vai falar do problema e da solução e da tecnologia, você simula um cliente. Fala que o cliente, ele pode dar nome, pode falar onde que o cliente mora, aí ele sofria com isso, com aquilo outro, e aí o meu produto, ele vem e agora ele consegue resolver o problema dessa forma. Você constrói o pitch em cima de uma história, que isso consegue gerar mais empatia das pessoas também. Acho que é bastante interessante. E quanto à parte gráfica, tem algumas coisas para a gente tomar cuidado e algumas recomendações. Primeira coisa, cuidado com a cor do slide e a cor da letra. Muito texto também no slide é uma coisa ruim, então prestar atenção, colocar sempre algo que gera bastante contraste. Evitar usar cores diferentes nas letras de um mesmo slide e padrões de fonte diferentes também. A pessoa fica tentando entender por que aquilo está em evidência, por que aquilo está diferente, se era para estar em evidência mesmo ou se é só mais uma informação. Então, utilizar fontes de tamanhos, de cores ou de padrões diferentes só em momentos específicos. A falta de padrão visual e imagens desconexas também são fatores que ficam estranhos dentro de uma apresentação. Então, assim, evitar essa falta de padrão também. Quando você começou a apresentação com padrão, tenta ir com ele até o final. E uma estrutura boa, ela utiliza bastante de imagem, bastante de ilustrações, de figuras que vão te remeter ao tema que você está falando.
Você usa bastante palavras-chave também para evitar colocar texto. Durante a montagem, né, da apresentação, você já vai pensando do que você vai falar, e essas palavras-chave, na hora que você bater o olho, elas vão te fazer lembrar o que é o conteúdo daquela parte. Colocar números, gráficos também pode ajudar muito, porque são coisas que você consegue falar mais em cima, explicar e dar mais credibilidade para o trabalho. Onde montar? Eu costumo utilizar esses dois programas aqui, o Canva, que é online, tem muitas funções gratuitas e é bastante legal, e o PowerPoint também. Particularmente, eu uso mais o Canva porque eu acho que ele termina com um design um pouco melhor do que o PowerPoint. Eu sei trabalhar melhor no Canva. E tem bastante tutorial na internet falando sobre o uso dos dois. Imagens. Tem esses 3 sites aqui que às vezes eu uso para buscar imagens. No Canva também tem um banco de imagens próprio. Então é importante ver se a imagem tem algum tipo de direito autoral ou não. E quando tiver, você solicita ou compra, né, parte dos direitos autorais para estar utilizando aquela imagem. Ícones, tem esses 3 sites aqui de recomendação também. E a mesma coisa, alguns podem ter direitos autorais, então tomar cuidado. Quando você for colocar alguma imagem na tela, alguma logo, ou qualquer tipo de imagem que dê para fazer o recorte e deixar sem fundo, fica um design muito mais agradável aos olhos, então é interessante estar utilizando as imagens sem fundo também, quando possível. Letras, a gente tem 2 padrões de letras. Essa letra de cá, a que está no canto esquerdo, ela é a chamada letra com serifa, que ela tem essa basezinha aqui, esses puxadinhos no final, né, da letra, e isso é utilizado para apresentações mais formais, para textos mais formais. Esse padrão de letra sem serifa, onde que é mais reto, é utilizado para apresentações mais joviais, coisas mais descontraídas. Então, assim, eu gosto muito de usar esse padrão de letra aqui, mesmo para pitch, para investidor. E, para finalizar, a gente tem ainda uma teoria de cores, né? Qual é um padrão de cores que a gente pode utilizar. Quando você utiliza cores mais chegadas para o azul, passa mais serenidade, mais calma e mais confiança daquilo que você está falando. Quando você utiliza o vermelho, são coisas que chamam mais atenção, que demonstram mais urgência e mostram mais determinação também. O laranja já chama para urgência, para atenção e para determinação bem parecido com o vermelho, elas são bem, a finalidade da cor, ela é bem parecida. O alegre traz mais otimismo, traz mais criatividade, mais alegria na apresentação. O verde, ele traz ali uma tranquilidade também, uma cor mais calma, mais natureza. Se você fala de alguma coisa mais ligada com a natureza, é legal de utilizar um verde. O roxo fala sobre criatividade, sobre resolução de problemas, sobre sabedoria. O preto traz uma formalidade, uma elegância e ainda põe um mistério, né, na apresentação. E o branco traz mais formalidade, mais seriedade, mais sobriedade. É o mais clássico que a gente vê, é o fundo branco, mas sabe utilizar as outras cores para trazer as emoções certas também. Quem quiser entender mais de teoria das cores, tem um livro que se chama Teoria das Cores e que é interessante estar lendo também. A apresentação, ela termina aqui. Muito obrigado e a gente se vê no pitch. Valeu, até mais.